Olá, é um prazer encontrar vocês novamente. Sabe aquele barulhinho chato, como um apito, um chiado, o som de um inseto, que muita gente ouve constantemente? O chamado de zumbido é mais comum que se imagina e pode afetar consideravelmente a qualidade de vida. O Novembro Laranja faz parte da campanha nacional de alerta ao zumbido, que tem como objetivo informar as pessoas sobre os problemas auditivos. Para falar sobre causas e tratamentos para um zumbido, recebo o Dr. Wagner Rodrigues. Doutor, muito obrigado por vir aqui neste bate-papo comigo. Obrigado a você, Ana. Obrigado a todos. Doutor, o que causa o zumbido? Então, Ana, zumbido, ele não é uma doença. Zumbido é um sintoma, né? Então, você tem um grupo enorme de doenças que podem causar o zumbido. Doenças simples até doenças graves. Mas todas relacionadas com a audição ou não? Quase sempre sim. Quase sempre sim. Por exemplo, tem um tipo de zumbido que é chamado de zumbido pulsátil. O que é isso? As pessoas falam que parece que tem alguma coisa batendo dentro da cabeça, dentro do ouvido. Muitas vezes esse tipo de zumbido não é causado pelo seu ouvido, é causado por algum vaso que causa esse tipo de sintoma, Ana. E é fácil o diagnóstico? É fácil porque as pessoas contam, né, pra gente que está realmente incomodada, mas você achar a causa, às vezes não é tão simples assim. A gente precisa de alguns exames e do histórico de vida dessa pessoa, né? Ele pode surgir em qualquer idade, em criança também? É mais comum em mulheres e homens? Então, pode surgir em qualquer idade, crianças, adultos também. Ele é mais comum depois dos 70 anos de idade e ele atinge de forma igual até homens e mulheres, mas pode pegar em todas as idades. É hereditário, Dr. Wagner? Tem algumas doenças que podem levar a perdas de audição e também podem causar o zumbido, mas ele em si não. Não é hereditário. Não. Se um familiar tem, não quer dizer que o outro vai ter. Exatamente. E, por exemplo, eu senti um zumbido agora. Já é permanente? Eu sempre vou sentir isso ou pode ser uma coisa esporádica? Não é porque eu senti uma vez ou vai ser uma coisa constante na minha vida? Então, daí a gente tem que saber por que você teve o zumbido, né? Então, é muito comum as pessoas tomarem alguns tipos de remédios que podem causar o zumbido. Então, enquanto ela estiver tomando o remédio, ela vai ter aquele zumbido. Daí ela para de tomar, ele some. Ou, às vezes, ficou exposta a algum ruído muito intenso. Foi a algum show, usou fone de ouvido por horas. Depois, quando tira ou quando sai daquele show, vai ter o zumbido, só que depois o zumbido normalmente acaba, enfim, a pessoa tem uma vida normal. Você falou do fone de ouvido, né? Então, atenção, papais, os jovens ficam muito com fone de ouvidos. Aumentou, doutor, a queixa dos jovens com zumbido por causa desse hábito? O senhor tem percebido alguma coisa sobre isso? Aumentou bastante, Ana. E, na verdade, a minha área de pesquisa é a perda auditiva causada pelo ruído em si, né? Então, hoje, as pessoas utilizam fones de ouvido por muitas horas e por muito tempo. E o pior lugar, que eu sempre falo para os doentes, é a academia. A academia, você vê todo mundo usando fone de ouvido. E por que é ruim? Porque lá você já tem um som muito intenso, você já tem uma música muito forte. E para você poder ouvir aquela música que você quer, você acaba aumentando mais ainda, isso vai te causar mais lesão. E tem mais um outro dado, Ana, que é muito interessante. Música alta, eu falo em termos do cérebro mesmo, te faz você querer ouvir a música cada vez mais alta. Isso aí é viciante. Então, quanto mais a pessoa ouve música alta, mais ela quer ouvir e por mais tempo.
Então, tem alguma dica, doutor, para a pessoa que precisa? Por exemplo, eu preciso trabalhar muitas vezes no fone de ouvido, porque eu tenho que escutar as coisas para poder redigir as matérias. Tem um certo período que eu posso ficar, tem que ter um descanso, um volume que o senhor indica, até para quem está assistindo a gente também, que não pode abrir a mão de usar os fones de ouvido. Então, tem sim alguns casos que a gente fala, olha, não utilize por muitas horas seguidas, tenta usar 1 hora, 45 minutos, tira aquele fone, fica no ambiente com mais silêncio, deixe ele no volume um pouquinho mais baixo e também, importante, quando você for usar o fone de ouvido, usar num ambiente que não tenha tanto ruído para você não precisar aumentar muito o som, né, que você escuta. Tem cura? O zumbido, em alguns casos sim, em outros casos não. Então, depende muito do doente e da causa. Mas ele tem um grau? Por exemplo, se ele é descoberto antes, a chance de ter um tratamento e conseguir a cura para a pessoa parar de sentir aquele barulhinho é melhor? Olha, quanto antes melhor, quanto antes você conseguir passar algum tipo de medicamento e alguma orientação é melhor, mas, por exemplo, no caso de perda induzida pelo ruído dos fones de ouvido, é uma perda definitiva, né? Ela não volta. Então, às vezes, você pode se habituar àquele zumbido. Às vezes, no início ele fica muito intenso, você percebe muito que te incomoda muito, só que depois você percebe que aquilo vai assim diminuindo e vai acalmando. Mas, sim, quanto antes você fizer o diagnóstico e quanto antes você conseguir tratar, melhor. Lá no comecinho da nossa entrevista, você falou sobre o zumbido e também a perda auditiva. Sim. Então, ele pode causar a perda auditiva, atenção, quem está ali, tem um zumbidinho no ouvido, fala, é qualquer coisa. É preciso tomar cuidado porque pode afetar a nossa audição de uma maneira mais grave, doutor? Normalmente, quem tem perda auditiva também tem zumbido. Então, o zumbido ele vem como uma consequência da perda de audição. Então, às vezes a pessoa só tem zumbido e não percebe que não está ouvindo direito. E daí, realmente, quando você faz o exame, você vê que aquela pessoa não está ouvindo. E para ela, estava com uma vida normal, entendeu? Então, é importante para quem está assistindo a gente também esse alerta, e até um novembro é dedicado para isso, né, doutor Wagner? A gente cuidar da nossa saúde auditiva também. Então, qualquer menor chance, assim, sentiu qualquer coisa, a televisão está um pouco mais alta ou está um barulhinho, é bom sempre procurar um médico para fazer os exames. Sempre, sempre. A gente sempre chama atenção para os extremos de idade, né? Nas crianças e nos idosos, são os que são mais acometidos. Então, a gente sempre tem que ficar de olho. Às vezes, aquela criança que não está indo muito bem na escola, ela às vezes ela tem perda de audição. Às vezes é só uma perda leve que você corrige com algum aparelhinho e pronto, entendeu? Idoso, e é uma coisa muito assim importante. Idoso que não escuta, ele tende a ficar recluso. Então, ele tende a se isolar. Junto com isso vem o quê? Depressão, e, consequentemente, também vem Alzheimer. Então, às vezes a gente acha que a perda auditiva é uma coisa simples, é uma coisa que não traz outras consequências, mas traz sim. Sim, tem que ser um cuidado geral, né, do nosso sempre. corpo, sempre. No Brasil, quase 40 milhões de pessoas convivem, têm o bem-estar afetado por esse distúrbio. Por isso, o Novembro Laranja tornou-se tão importante. Aproveita para compartilhar essa entrevista e ajudar alguém que tanto precisa. Você falou, doutor, sobre como afeta emocionalmente, né? Muito. O zumbido também, ele interfere na rotina da pessoa? Interfere bastante. Se é um zumbido muito intenso, a pessoa não consegue dormir direito, então gera insônia. Se a pessoa não dorme, daí isso aí vai ter uma consequência para a vida dela muito grande, né? Então vai ter pressão alta, vai ter muita ansiedade, vai ter dores de cabeça. Então, é algo que realmente tem que ser cuidado. E há alguns casos, até, as pessoas pensam em suicídio por causa do zumbido. Nossa, é muito grave. Sim. Porque elas se isolam?
Não, porque às vezes aquele ruído ele é tão intenso, fica tanto dentro dela que ela quer resolver aquilo de qualquer maneira. Então, precisa ser revisto isso. Então é um cuidado multidisciplinar, Dr. Wagner? Sempre. É um emocional também, até porque você falou anteriormente que as pessoas às vezes se isolam, ficam muito tristes, evitam esse convívio social por não saber explicar ou por ter medo de explicar e as outras pessoas não entenderem quão grave é o que ela está sentindo. É porque normalmente as pessoas não têm paciência com quem não escuta. Então elas ligam isso a que a pessoa não está prestando atenção no que ela está falando. Não. É porque ela não escuta. E se ela tiver zumbido, o zumbido atrapalha mais ainda, entendeu? Então, é bem difícil. Então, essas pessoas tendem a ficar isoladas, tanto idosos quanto crianças também. E eu acho que é mais difícil até o diagnóstico na criança, para a gente entender o que ela, que ela tem, né? Porque muitas vezes ela não sabe nem explicar. Falo como mãe, porque as crianças, às vezes, elas não sabem verbalizar o que é isso, né? Olha só, é uma coisa muito interessante. Eu lembro, alguns anos atrás, tinha muitas crianças que chegavam para mim com o diagnóstico de autismo. Ah, porque ela não fala, ela se isola, porque, enfim, com tudo aquilo do autismo. Daí a gente via que a criança ela não tinha autismo, ela era surda. Daí você retratava a surdez e aquela pessoa, e aquela criança desenvolvia, entendeu? Então é isso, papai, mamãe, atenção, a criança precisa de cuidado e para você que tem um idoso em casa também, uma atenção mais especial, porque às vezes ele está quietinho, isolado, não quer o convívio, mas às vezes ele está sentindo alguma coisa que ele também não consegue explicar, né, Dr. Wagner? Exatamente, porque às vezes as pessoas não percebem tanto isso, né, que o idoso não está ouvindo, acha que ele não tem mais interesse na vida, tem... Isso tudo. E o uso de aparelho auditivo pode ajudar a diminuir essa sensação do zumbido? Ajuda muito. Em casos de perda auditiva, ajuda muito, Ana. Com certeza. Nós estamos encerrando. Eu acho essa campanha super importante. Agradeço por você ter vindo aqui, mas eu quero que também você deixe um recado de esperança para as pessoas que estão assistindo a gente e têm esse incômodo, esse apito tão chato que fica atormentando a cabeça delas. Então, Ana, todo tipo de zumbido tem que ser avaliado, tem que ser cuidado. Quanto antes a pessoa for atrás disso, melhor vai ser para ela, com certeza. Muito obrigada, viu, Dr. Wagner, por ter vindo aqui e esclarecer sobre esse assunto tão importante. Obrigado a vocês, foi um prazer. É isso, JCTV Saúde falou sobre zumbido. Aproveita para compartilhar a entrevista e já se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau, tchau!